O sol ainda nem tinha nascido completamente quando Rafa acordou. Ele tinha 13 anos, mas a maturidade em seus olhos era incomum para alguém de sua idade. Ele se levantou da cama, cuidadosamente para não acordar sua mãe, Maria, que ainda dormia no outro quarto. A casa era simples e humilde, mas sempre limpa e organizada. Rafa foi para a cozinha e preparou um café rápido. Ele colocou um pouco de pão na torradeira e encheu um copo de café. Enquanto o pão dourava, ele olhou pela janela, observando a cidade começar a despertar. Sabia que tinha um longo dia pela frente. Depois de comer, Rafa pegou a sacola de balas que mantinha escondida debaixo da cama. Essas balas eram sua esperança de um futuro melhor. Ele estava determinado a ajudar sua mãe a comprar uma casa própria, algo que ela sempre sonhara. Desde que seu pai os deixou, Maria trabalhava incansavelmente para sustentar a família, mas o dinheiro nunca era suficiente. Antes de sair, ele foi até o quarto da mãe e lhe deu um beijo na testa. Maria acordou com um sorriso cansado. "Já vai, meu filho?" perguntou ela. "Sim, mãe. Hoje vou vender todas as balas, você vai ver. Vamos conseguir essa casa", disse Rafa com determinação. Rafa chegou ao semáforo principal da cidade. Era um lugar movimentado, cheio de carros e pessoas apressadas. Ele sabia que não seria fácil, mas estava acostumado. Colocou a sacola de balas a tiracolo e começou seu trabalho. "Balas, senhor?" "Só R$1", ele dizia com um sorriso no rosto, tentando atrair a atenção dos motoristas. Alguns motoristas fechavam as janelas, outros nem olhavam em sua direção. Alguns o tratavam com indiferença ou até com desprezo. Mas Rafa não desistia. Ele sabia que, se vendesse todas as balas, poderia dar um passo a mais em direção ao sonho de sua mãe. Durante a manhã, Rafa enfrentou inúmeros desafios. Foi empurrado por outros vendedores de rua que disputavam espaço, foi xingado por motoristas impacientes e até mesmo viu algumas pessoas desviarem o olhar, como se ignorá-lo fosse a solução para seus problemas. Durante uma pausa, Rafa encontrou Pedro, outro garoto que também vendia balas no semáforo. Pedro era um pouco mais velho, tinha 15 anos, e sempre tinha um conselho ou uma palavra de encorajamento para Rafa. "E aí, Rafa, como estão as vendas hoje?" perguntou Pedro, oferecendo um pouco de água. "Difícil, mas não vou desistir. Tenho que ajudar minha mãe a comprar a casa", respondeu Rafa, aceitando a água. "Eu sei como é. Também estou aqui para ajudar minha família. Mas um dia, Rafa, a gente vai conseguir." Os dois amigos voltaram ao trabalho, renovados pela breve conversa. Eles sabiam que o caminho era árduo, mas a esperança era o que os mantinha em pé. Era quase fim de tarde quando Rafa decidiu abordar um carro luxuoso que estava parado no semáforo. O motorista era um homem de meia idade, bem vestido e com um olhar cansado. Rafa, com a mesma determinação de sempre, se aproximou do carro. "Boa tarde, senhor. Gostaria de comprar uma bala?" "Só R$1", disse Rafa. O homem olhou para ele por um momento, como se estivesse considerando algo. "Por que você está fazendo isso, garoto?" perguntou o motorista, sua voz carregada de curiosidade e um toque de cansaço. Rafa suspirou e decidiu contar sua história. "Eu vendo balas para ajudar minha mãe. Meu pai nos deixou e ela trabalha muito para nos sustentar. Nosso sonho é comprar uma casa própria, para que possamos ter um lugar para chamar de nosso." O motorista ficou em silêncio por um momento, visivelmente tocado pela sinceridade de Rafa. Ele abriu a carteira e tirou uma nota de R$50. "Aqui está. E não quero troco", disse o homem, entregando a nota a Rafa. "Senhor, isso é muito. Eu não posso aceitar", começou Rafa, mas o homem o interrompeu. "Você pode e deve. Use isso para ajudar sua mãe. E me dê seu endereço." "Quero ajudar vocês de outra forma", disse o motorista. Rafa, ainda em choque, escreveu seu endereço em um pedaço de papel e entregou ao homem. Ele nunca imaginou que um estranho se importaria tanto. No dia seguinte, Rafa e sua mãe estavam em casa quando ouviram uma batida na porta. Maria abriu e se deparou com o mesmo homem que Rafa havia encontrado no semáforo. "Bom dia. Sou Eduardo. Encontrei seu filho ontem e ele me contou sobre a situação de vocês. Quero ajudar", disse o homem, com um sorriso sincero.
Maria estava em choque, sem palavras. Eduardo entrou e começou a explicar seu plano. Ele não apenas queria ajudar financeiramente, mas também queria oferecer uma oportunidade para Rafa estudar e ter um futuro melhor. Quero que vocês tenham um lar. Encontrei uma casa que acho que vai gostar. E Rafa, quero que você vá para a escola e tenha todas as oportunidades que eu tive, disse Eduardo. Nos meses seguintes, a vida de Rafa e Maria mudou drasticamente. Com a ajuda de Eduardo, eles conseguiram comprar a casa dos sonhos. Era simples, mas era deles. Rafa começou a frequentar a escola regularmente e se dedicava aos estudos com a mesma determinação que tinha nas ruas. Eduardo tornou-se uma figura paterna para Rafa, orientando-o e apoiando-o em cada passo do caminho. Maria, eternamente grata, viu seu filho florescer em um ambiente seguro e estável. A história de Rafa não era apenas sobre um garoto que vendia balas no semáforo. Era sobre esperança, perseverança e a bondade que pode ser encontrada nos lugares mais inesperados. Era uma prova de que, mesmo nos momentos mais difíceis, nunca se deve perder a fé. Nunca subestime o poder de acreditar e de nunca desistir. A ajuda pode vir de onde menos se espera.